Então tá joia. Posso ficar tranquilo sem ficar no púlpito? Eu me sinto incomodadíssimo. Eu não sirvo para ser palestrante não, gente. Me incomoda ficar aqui, eu tenho que ficar andando. E um dia eu vou tropeçar, tenho certeza. É que a espiritualidade sustenta. Mas um dia eu vou tropeçar e não vai estar tudo bem também, porque o importante não é a gente aqui, é o trabalho, né? Então vamos lá, um dedinho de prosa sobre doutrina espírita. Primeiro, um bom dia a todos e a todas. Nossa, senti um impacto, hein? Muito bom. A gente vinha falando isso no carro, eu e minha esposa, que ela falou que é sempre bom, ela viu um especialista explicando que é sempre bom a gente acordar cedo e botar músicas alegres, músicas que elevam. E eu achei interessante isso, porque assim, você já acorda e já coloca aqueles hormônios que nós temos, né, da alegria, oxitocina, né, para poder já começar bem o dia. Então, muito obrigado por esse bom dia. Que a doce paz e o amor fraterno do Mestre Jesus nos acolha agora e sempre. O Mestre Jesus, que é a nossa referência para o espírita. Isso é importante a gente falar, porque muitos que não conhecem a doutrina espírita, aqui eu sei que todo mundo conhece, todo mundo tem Jesus como nossa referência, guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Ela estava no carro comigo, eu perguntei assim para ela, dê no Livro dos Espíritos para mim. Ela estava no banco. Falei, questão 621 e 25, porque eu fiz uma confusão das duas. E eu tenho certeza que quando eu falei isso, ela falou, colou, hein? Tinha esquecido e colou na mente dela, né? Mas eu realmente, assim, às vezes a gente tem tantas reflexões do livro que a gente, né, confunde um pouco as questões. Mas é importante estudar. E Jesus é a nossa referência. O livro está na questão 625. Quando Kardec pergunta para a espiritualidade, qual o nosso guia e modelo que nós temos como referência para a nossa evolução espiritual? E eu acho que a resposta mais simples que tem no Livro dos Espíritos é essa. Ele só responde numa palavra: Jesus. Então Jesus é a nossa referência. Então, para todos que não conhecem a doutrina espírita, vocês desejarem explicar, expliquem. Que o espírita não segue Kardec. Kardec foi, quando eu falo simplesmente, entendo simplesmente com uma grandiosidade gigante. Ele foi simplesmente o codificador das mensagens da espiritualidade. E esse simplesmente, entendam, um trabalho gigantesco. Mas ele não criou o espiritismo. Essa questão do trabalho com a espiritualidade já existia desde sempre. Mas, em determinado momento, a espiritualidade que nos acompanha desde sempre, na nossa evolução espiritual, desde sempre mesmo. Está lá no livro do Chico, o A Caminho de Luz. Quem nunca leu, leia, é um livro espetacular. Lá menciona que quando teve a formação da Terra, quando a Terra estava se formando, quando se desprende daquela massa solar e cria as órbitas dos planetas, e a Terra começa a se formar, lá, logo no início do livro A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier explica que ocorreu uma reunião de espíritos crísticos. E dentro dessa reunião, lá estava Jesus, e ele se responsabiliza de ser nosso regente planetário, de seguir toda essa seara evolutiva dos espíritos que lá habitarão essa ordem, que é aqui, né? Então, desde da formação do planeta, Jesus já acompanha essa trajetória evolutiva dos seres espirituais. E aí também lá complementa que ocorreu uma segunda reunião desses espíritos, que foi no encarne do Cristo, de Jesus, quando ele aqui encarna, e aí nós conhecemos essa personalidade espiritual encarnada como Jesus de Nazaré, há 2000 anos atrás, que vem e traz um legado filosófico especial para nós.
E é exatamente essa conversa que a gente vai ter hoje, sobre esse guia e modelo que é Jesus. Mas quando nós somos questionados com a nossa religião, você pode falar, sou espírita. Ou você pode simplesmente falar, sou cristão. Apesar que vai ter discussões com algumas pessoas assim que não concordam. Uma vez eu estava num almoço, um jantar, desculpa, com os pais de um namorado da minha filha. Fizeram aquela reunião, né, para os pais se conhecerem. Eu já vou lá, já preocupo a minha filha namorando. Imagina, aquele meu bebê namorando, né? Eu já estava assim. Mas aí fui conhecer o rapaz, o senhor, eu percebi que ele era evangélico. E para mim, tudo bem, eu respeito todas as religiões e acho que todas as religiões estão certas. Não existe religião melhor que a outra. Cada religião, ela adequa o seu modelo filosófico de vida. Então não existe. Também está lá no livro Caminho de Luz, que todas as religiões e todos os guias e mentores espirituais que aqui encarnaram foram amando de Jesus. Jesus, 600 anos antes de ele encarnar, ele envia Siddhartha Gautama, lá na Índia, como missão, Buda. 500 anos antes de ele encarnar, envia uma pleide de espíritos para a Grécia, Sócrates, Platão, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, em especial Sócrates e Platão, que são os precursores do espiritismo, que a gente vai mencionar isso aqui também. Então todos esses grandes espíritos, essa pleide de espíritos que acompanha também nossa evolução, vieram amando de Jesus. E se nós analisarmos, todas as religiões têm essas conexões. Todas falam do amor, da elevação espiritual, da conexão com o plano espiritual. Cada um entende o plano espiritual de uma forma distinta, mas essa elevação é sair da materialidade e ir para a espiritualidade. Isso significa religião. A palavra religião vem do religar. Religar ao quê? Ao plano superior. Mas eu estava nesse almoço, nesse jantar, e aí, em determinado momento, ele falou assim, eu sou cristão. Aí quando ele falou, eu sou cristão, eu falei, eu também. E aí ele virou para mim e falou, qual igreja que você vai? Eu falei, eu sou espírita. Ele virou para mim e falou, você não é cristão. Eu falei, opa, eu não sou cristão? Né? Mas opa eu não falei na hora, só por dentro, foi interno. Eu falei, não? Ele falou, não. Ele falou desse jeito, falou, eu conheço vocês espíritas, meu irmão é espírita. Então ele é especialista, então eu estou tranquilo. Não preciso nem explicar. Falou, vocês não são cristãos. Vocês seguem um entendimento do Cristo de forma equivocada. Talvez. Aí eu percebi na hora, graças a Deus, acho que eu fui bem intuído para não acabar o namoro e a relação, que não cabia a discussão, porque ele não estava aberto à discussão. Ele estava aberto a demonstrar o conceito dele. Eu escutei, absorvi e serviu de case de palestra. Olha que interessante, que importante, tá vendo? Não é? Mas eu entendi a fala dele, o pensamento dele. Ele começou a explicar que ele conhecia bem o irmão dele, que o nosso entendimento de Jesus era equivocado, porque Jesus é Deus, e aí tem a Trindade. Ele começou a me dar uma aula de teologia, muito bacana, muito legal. E eu aceitei de forma tranquila. Não concordei, mas com alguns pontos, claro, normal, é por isso que existem diversas religiões, porque cada um tem um pensamento. Quando o Buda, Siddhartha Gautama, cria aquele conceito, está muito ligado ao cristianismo, muito. Se você pegar budismo e cristianismo, são pensamentos muito idênticos, muito idênticos. Tem algumas divergências? Tem, nossa, mas a essência espiritual é a única. Só que Siddhartha Gautama traz esses conceitos contextualizados a uma Índia, a um povo do Oriente do século 600 anos antes de Jesus, do século 6 antes de Cristo. Concordam que a cultura é outra? Depois Jesus encarna num cenário judaico
do povo hebreu, que ele traz outro cenário. E cada pensador, cada filósofo, cada personalidade da nossa história, ele traz esses conceitos respeitando toda uma cultura e uma época. E não foi diferente com a doutrina espírita. Quando o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que era um educador da época, era um pensador, ele trabalhava muito essa questão metodológica da educação. Professor Hippolyte era conhecido, professor Rivail era conhecido na França do século XIX, porque ele fazia esse trabalho de metodologia educacional. E ele era um pensador da época, do século XIX, de uma época muito intelectualizada na França. Para a gente contextualizar a história na época, a França e toda a Europa vivia essa intelectualidade da época do iluminismo, onde as ideias da ciência estavam muito relevantes, as ideias da filosofia estavam muito relevantes. E aí a ideia filosófica da época era uma ideia positivista, do filósofo Augusto Comte. Até a nossa bandeira, Ordem e Progresso, vem de um conceito positivista. Essa questão de ordem e progresso está muito ligada ao quê? Essa questão de ordem, progresso e desenvolvimento dos conceitos da humanidade, para o positivismo, teriam que vir necessariamente pela ciência. Então, naquele momento da história, a humanidade estava naquela que sempre ocorreu, aquela dualidade, aquela discussão entre ciência e religião. Em determinados momentos na Idade Média, por exemplo, onde a religião era muito forte, a igreja era muito forte, e a gente conhece a história que muitas teorias científicas ficaram adormecidas, porque elas foram meio que obrigadas a se calarem, porque a igreja tinha força. No século XIX, deu uma mudada. A igreja perde um pouco de força e a ciência se fortalece. Então o pensamento positivista era tudo que tinha que vir de bom para a humanidade, de evolução, pela ordem, pelo progresso, teria que vir pela ciência, pelos conceitos da ciência. E é nessa época que Charles Darwin escreve Evolução das Espécies, explicando que a humanidade evolui e não é aquela criação divina. Olha, você acha que ele conseguiria escrever esse livro no século XII, com a igreja fortemente proibindo essa questão, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Então, veio no momento certo a ideia da evolução das espécies de Darwin. E outras ideias que foram todas desenvolvidas no século XIX, 18 e 19, onde o iluminismo permitiu isso. E é nesse cenário que o professor Rivail, um educador do século XIX, ele percebe que estava tendo umas manifestações, não só na França, no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa no geral, manifestações que o pessoal chamava mesas girantes, cadeiras girantes, que pessoas que na época não sabiam, mas tinham essa capacidade mediúnica de fazer objetos se movimentarem, eles estavam fazendo essas sessões de movimentação de objetos. E Kardec foi numa dessas manifestações que ele percebia, ele estudava magnetismo com um cientista chamado Mersenne. E ele estudava esse magnetismo, então ele tinha essa busca, essa intenção de pesquisar sobre esse assunto. E ele entendeu que essas manifestações tinham algo inteligente. Porque as cadeiras respondiam. Se você perguntava para a cadeira fazer alguma questão, ela respondia com batidas. Uma era sim, duas era não. E ele pensou, não é possível, uma cadeira não tem inteligência. Tem que ter algo aí inteligente. E aí eles responderam, quem são vocês? Somos espíritos. E aí ele entendeu que existia, por trás desses fenômenos, algo inteligente. E aí ele começa a fazer o quê? Perguntas e respostas inteligentíssimas. E ele vai, através de um belo trabalho com médiuns, que ele seleciona, ele começa a desenvolver
uma doutrina, que é a doutrina dos espíritos. Por isso que chama espiritismo. O que é budismo? Budismo é a doutrina do Buda, de Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado. O que é o cristianismo? A doutrina do Cristo. O que é o espiritismo? A doutrina dos espíritos. Então não foi Kardec que escreveu o espiritismo. Por isso que vocês já devem ter escutado, ele é o codificador. Por que ele é o codificador? Porque ele codificou essas mensagens do plano espiritual. Quando ele codifica, ele escreve um livro que é valiosíssimo para a humanidade, que é o Livro dos Espíritos. E a publicação desse livro, que foi em 18 de abril de 1857, ela inaugura a criação, o desenvolvimento do Espiritismo. Então, o Espiritismo, a espiritualidade já existia desde sempre, esse trabalho com a espiritualidade. Mas a fundação do Espiritismo ocorre com a publicação do livro, o Livro dos Espíritos, a obra O Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857. E lá, para não confundir com as obras que ele já tinha da codificação, de educação, ele coloca um pseudônimo, que é Allan Kardec. Allan Kardec. Para não fazer uma mistura com as obras que ele tinha na área da educação. E aí ele desenvolve todo um trabalho nessa codificação com os espíritos, que ele chama doutrina espírita. E por que eu falei toda essa história? Para explicar que quando o espiritismo foi desenvolvido, ele não tinha o objetivo de se tornar uma religião. E está no Livro dos Espíritos que o espiritismo é uma nova ciência que vai explicar ao mundo que existe muito mais conceitos científicos do que simplesmente o que nós entendemos no mundo material. Porque existe também um mundo espiritual. E aí ele traz toda uma filosofia e uma ciência embasada no Livro dos Espíritos. Na sequência, isso aí foi em 57. Na sequência ele escreve em 63. Na sequência ele escreve o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns com qual objetivo? De desenvolver os médiuns que já estavam trabalhando nos centros espíritas, nas casas espíritas, e para pessoas que já estavam entendendo que se consideravam espíritas, mas cientistas espíritas. Perceberam? Buscando o quê? Entender a filosofia dos espíritos e a ciência por trás dessa nova ciência que foi apresentada ao mundo, que é o espiritismo. Só que, está lá no Livro dos Médiuns, que para ser um bom médium, nós precisamos ter um trabalho de desenvolvimento moral e ético para direcionarmos o nosso trabalho de forma adequada. Porque nós sabemos que trabalhar com a espiritualidade, com a mediunidade, nós temos que trabalhar de forma correta, adequada. Materialmente falando? Não, espiritualmente falando. E aí ele entendeu a necessidade de demonstrar e relevar a questão 625. Qual o guia e modelo que nós devemos seguir? Está lá no primeiro livro dele. Jesus, não é? Qual o guia e modelo? Jesus. E onde estão os ensinamentos de Jesus? Nos evangelhos. Mas concordam que a igreja, de uma certa forma, trouxe uma interpretação do evangelho de forma dogmática em alguns aspectos. E aí a gente tem que estudar todo esse processo histórico das igrejas, da formação das igrejas, e o contexto de entender a mensagem do Cristo, que também é filosófica. E de uma certa forma nós dogmatizamos e trouxemos ela de uma forma religiosa. Porque Jesus também não quis trazer religião. Em momento algum, Jesus, quando aqui encarnou, ele teve a intenção de trazer uma religião, de formar uma religião. Quem formou a religião foram os homens. Ele trouxe filosofia de vida, de forma simples. De forma simples. Quando ele fala, perdoa.
ama o próximo, não julga. Quando ele traz esses conceitos simples. Quando Pedro chega para ele, quantas vezes tem que perdoar o próximo? Ah, Pedro, 70 vezes, 7 vezes, é infinita. Sempre perdoa. Ele não trouxe nenhuma questão teológica rígida. Ele traz filosofia de vida. Porque se você não perdoar, não é que você vai para o inferno ou para o céu. É que se você não perdoar, você vai gerar aqui uma questão, energia inadequada para o seu corpo. Isso vai te trazer doenças. E você também joga essa energia para o mundo. E você polui o mundo. Então, não faça isso. Perdoa para eliminar essa energia ruim e não poluir o mundo. Ele explicou isso para os discípulos? Provavelmente sim. Mas isso não foi trazido para o Evangelho. E Jesus também tinha uma limitação pela ignorância do povo da época. Jesus ele era e é espírito crístico. Ele tinha um conhecimento elevadíssimo que ele poderia, naquela época, ensinar a física quântica, que os nossos a mecânica quântica, que os nossos cientistas hoje ainda não conhecem. Porque ele conhece. Quando Jesus curava, ele não curava por milagre. Porque o milagre não existe. O milagre não existe. Olha uma diferença aí. Por isso que Kardec teve que quebrar esse paradigma da igreja. Porque vamos fazer uma reflexão. Como milagre? Qual a definição de milagre? Algo sobrenatural. Quem criou o universo? Quem criou tudo? Deus. Se Deus criou tudo, tudo é criação de Deus. Questão 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Olha como Kardec já começa fazendo a codificação de forma simples, né? O que é Deus? A espiritualidade responde: inteligência suprema, causa primária de tudo. Então Deus criou tudo. Se Ele criou tudo, como é que existe a necessidade de existir algo sobrenatural? Tudo que Deus criou toda a natureza. Então não existe a necessidade de ter algo sobrenatural. Porque algo sobrenatural é acima da natureza, é acima de Deus. Então, na realidade, tudo é natural, tudo. Só que existem situações que o homem conhece, existem situações que o homem não conhece. Concordam? Por exemplo, hoje nós estamos vendo aqui luz. Se essa sala fosse transportada para o século XII, XIII, Idade Média, e a gente caísse dentro de um castelo da Idade Média, e alguém entrasse aqui, todos nós, meus irmãos, seríamos queimados. Porque iam chamar chamaríamos nós de bruxos, de pessoas ligadas ao esoterismo, porque nós criamos luzes. E hoje, qualquer criança pode vir aqui, ligar um interruptor e gerar essa luz. Onde eu quero chegar aqui? Em épocas passadas, a gente não conhecia a energia elétrica. A energia elétrica era desconhecida. E se acontecesse isso, era um milagre. Se alguém gerasse uma luz, seria milagre. Hoje, normal. Quando Jesus curou, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia. Ele tinha conceitos científicos para transformar moléculas, células doentes em células sãs. Está lá na Gênese, do Kardec, o livro A Gênese, explicando, o subtítulo da Gênese é Os Milagres relacionados a Jesus, que é bem explicado lá. Jesus não fez milagres. O que ele fez é ciência espiritual. Ele sabia o que estava fazendo. Um dia nós saberemos? Com certeza. Hoje ainda não. Então, para nós, o que nós desconhecemos, para os teólogos, é milagre. É milagre. Mas, para nós, numa evolução, como Jesus explicou, nós somos deuses. Um dia faremos isso que ele fez e muito mais. Quando nós atingirmos o quê? Essa evolução espiritual e esse conhecimento para entendermos o processo. Está na Gênese, na Gênese da codificação. Kardec escreve
na Gênesis, capítulo 14, os fluidos, é a transformação. Como ocorre esse processo de cura? É a transformação de moléculas malsãs em moléculas sãs através dessa corrente fluídica energética que ocorre no processo do passe, do pensamento, de uma prece. Então nós podemos curar com a prece? Claro que podemos. Podemos. Podemos curar com o pensamento? Podemos. Sabemos? Não. Não. Mas Jesus sabia. Um exemplo muito básico, muito interessante, que está lá nos evangelhos, e também está explicado na codificação, é o exemplo da mulher hemorrágica, que toca nas vestes de Jesus e se cura. Jesus nem estava pensando em curá-la. Ele estava caminhando. E os discípulos cercando que ele estava entrando numa região da Galileia, e lá ele ia entrar numa cidade, e uma mulher que tinha um fluxo contínuo há muito tempo e não se curava, ela pensou, se eu tocar nas vestes desse rabinho, eu vou me curar. E ela botou isso na mente dela. Botou. Falou, eu vou. Só que quando ela chegou, aquela multidão não permitiu que ela chegasse nele. E ela falou, eu vou chegar. Só que ela não conseguiu tocar Jesus. Ela queria tocá-lo, nele. Só que ela não conseguiu tocar nele. Só que ela conseguiu tocar nas vestes dele. Quando ela toca nas vestes dele, Jesus para na hora. E ele fala, alguém me tocou. Pedro, está no Evangelho, Pedro responde, não, mestre, mas está todo mundo te tocando. Você está passando e está todo mundo. Ele falou, não, Pedro, você não entendeu. Alguém me tocou. Ele falou, eu senti sair de mim virtude. Ele podia explicar, ele podia pôr uma lousa lá e falar assim, ó, eu senti sair aqui, segundo a mecânica quântica, sair energia que futuramente os espíritas chamarão de fluido cósmico, energia vital, e essa energia vai fluir e nós vamos fazer uma troca de energia. No passe ocorrerá isso também, uma contribuição do plano espiritual. Aqui ocorreu uma transmissão energética que Francisco Cândido Xavier, no livro dele, Mecanismo da Mediunidade, explica de uma forma ainda fazendo um paralelo com a energia elétrica. Capítulo 5, 6, 5, 6 e 7 do livro Mecanismo da Mediunidade, onde ele fala circuito elétrico e circuito mediúnico. Ele faz uma comparação do circuito elétrico com o circuito mediúnico, explicando que não tem nada a ver. É só fazendo uma comparação para entendimento. São dois fenômenos completamente distintos. Mas como essa ciência a gente conhece e a espiritual a gente está aprendendo, ele faz uma comparação só. Mas Jesus simplesmente falou, eu senti sair de mim virtude. E aí quando ele olha para ela, o que ele fala? Pode falar em voz muito alta. A tua fé te curou. Porque ele sabia que ele, como irradiante a todo momento, Espírito Crístico, nos acompanha desde sempre, ele está sempre aberto à doação. Só que nós não estamos para recepção. Por isso a importância do passe. Quando vai lá no passe, vá aberto. Porque senão não funciona também. É um conjunto. Quando ele fala, tua fé te curou, porque ele conhece o processo. E ele sabe que para ocorrer a cura, ela tinha que estar com a mente aberta. Para receber. E aí ela abriu. E aí a corrente, como explica no livro do Chico, se ocorreu. Lá no livro do Chico ele explica, quando você toca no interruptor, fecha. Quando a gente vai numa discussão com alguém, a gente está fechado. Quando a gente vai para algum trabalho nosso, se a gente não se liga ao plano espiritual, está fechado. Isso ocorre comigo em todos os momentos. Tem dia que eu entro numa palestra, eu sento aqui e fico, eu sou só um papagaio, por favor, me ajudem. Vocês que vão fazer o trabalho é de vocês, a mensagem é de vocês. Eu simplesmente só vou lá e falo o que vocês desejam. E aí flui. Quando eu estudo muito, eu fico achando que eu domino, e eu não me conecto, parece que enrola tudo, parece que não flui. Porque nós somos falhos. Mas quando a gente liga, rola muito bem. Rola muito bem. E toda essa explicação científica, ainda muito superficial, mas necessária para o desenvolvimento
do ser espiritual que somos, deixando de lado certos dogmas, entendendo que a gente tem que perceber os ensinamentos de Jesus de forma científica e filosófica, é que essa obra foi desenvolvida. O Evangelho segundo o Espiritismo. No início dela, na introdução, e eu demorei um tempo para chegar nessa reflexão. Eu já conheço esse livro há muito tempo, mas de um tempo para cá eu vi que na introdução tem um título assim: Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo. E eu fiquei pensando recentemente, por que Kardec chama do nada Sócrates e Platão na introdução de um livro que vai falar sobre o Evangelho? Ele traz dois gregos. Aí eu fiz uma reflexão, que é claro, outras pessoas podem fazer outra, mas a que eu fiz foi interessante. Ele trouxe dois gregos, lá do século 6, 5, 6 a.C., 5, 4 a.C., que trouxeram filosofia, que hoje é filosofia acadêmica. Sócrates e Platão e Aristóteles são considerados um dos maiores filósofos da humanidade. Tem pensadores, eu já vi discussões do Pondé, do Karnal, do Cortella, que eles mencionam que, juntando esses três, tudo que vem depois é um compilado do que eles falaram. E de uma certa forma eu não concordo, mas tem muita relação, porque você vê um conceito filosófico, ou Sócrates ou Platão, que são discípulos, né? Platão é discípulo de Sócrates e Aristóteles é discípulo de Platão. Algum deles falaram. E está aqui. Eles são precursores das ideias cristãs e do Espiritismo. Eu fiquei pensando, por que ele traz esses filósofos? A reflexão que eu fiz foi: entendam essa obra não de forma religiosa, mas de forma filosófica. Porque ela é filosofia de vida. Os ensinamentos do Cristo são filosofias de vida, para a gente aplicar no dia a dia. Filosofia importante para o nosso desenvolvimento espiritual. E quando a gente abre esse livro, logo no capítulo 1, um dos itens aqui do capítulo, o item 8 e o item 9, olha o título: Aliança da Ciência e da Religião. E o outro, a Nova Era. Repararam aqui, depois dos outros capítulos, ele vai trazendo: há muitos morados na casa do Pai, fora da caridade não há salvação, bem-aventurados os aflitos. Cada capítulo ele traz ensinamentos de Jesus e explicando de forma científica e filosófica como que nós devemos nos comportar no nosso dia a dia através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas repararam que aqui ele está trazendo um convite para entendermos essa união entre o pensamento religioso e o pensamento científico, que já não dá mais para nós entendermos o Espiritismo simplesmente como uma religião, de entender que o Espiritismo é simplesmente vir aqui, tomar um passe, assistir uma palestra, tomar um passe e voltar para casa e achar que foi feita a lição de casa. A lição de casa é contínua. A lição de casa é no estudo da doutrina espírita e na sua prática. Na sua prática. E como que essa prática ocorre? Diariamente. A todo momento. Entendendo a nossa evolução espiritual e o nosso crescimento através desse momento aqui, do passe, que ajuda demais? Sim. Da palestra, que nos traz ensinamentos? Sim. Mas da nossa atitude diante do cenário que estamos aqui. O Espiritismo explica que quando nós, lá no plano espiritual, nas muitas moradas na casa do Pai, como há, como existe, como está nesse livro, quando nós decidimos em algum momento encarnar nesse plano, nós decidimos com um único propósito: evolução espiritual. Alguns encarnam na riqueza, outros na pobreza, outros num cenário extremamente difícil, outros, materialmente falando, mais tranquilo, mas todos são cenários de aprendizado, nessa valiosa oportunidade que é a vida, que é a reencarnação.
Quando nós estamos aqui, nós temos que valorizar esse processo. Para finalizar a nossa conversa de hoje, ainda não, ninguém sentou aqui, mas eu sei que o horário já está findando. Quando sentar, eu vou dar uma viradinha. E ela veio, ela está vindo. Ela está vindo. E rindo ainda, vindo e rindo. Mas o Espiritismo é isso também, é alegria. É a alegria de estar junto aqui. Eu acredito que Jesus era um ser muito divertido. E ele trazia, dentro de conhecimentos valiosos espirituais, a alegria de viver. E para nós fecharmos aqui a nossa conversa, como foi mencionado, esse livro é valioso. Esse livro aqui é um livro que nós temos que ter de cabeceira. Faço um convite aqui também para fazermos o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, fazermos o Evangelho no lar, com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho no lar é simplesmente um compromisso que traçamos para o plano espiritual. Muitas pessoas não fazem porque falam, eu não sei como é que faz, tem que pôr água, você tem que pôr toalhinha, você tem que pôr flor. Eu tenho certeza que aqui os trabalhos aqui no centro, eles vão explicar como faz. Mas é de uma forma tão simples, tão simples, tão simples. Você pode fazer em qualquer lugar. Só para vocês terem ideia, eu e minha esposa fizemos o Evangelho no lar, o último que nós fizemos no avião. Voltando da Bahia, que a gente estava, e o voo deu bem no horário que a gente faz o Evangelho no lar, nós fizemos no avião. É fazer uma prece, abrir o livro, fazer uma leitura, um breve comentário, fechou, fez uma vibração para a nossa família, nossos amigos, fechou, uma prece final e está feito. Pode colocar uma água? Pode, ela vai fluidificar? Vai, é bom? É bom. Quiser pôr flor, música, tudo ajuda a você religar. Mas uma leitura, em determinado dia e horário, que é um compromisso com o plano espiritual. Nós fizemos no avião, bem bacana, mas mentalizando o nosso lar para cumprirmos o compromisso. Mas já valeu o quê? A leitura, uma reflexão que nós levamos para a semana e tentamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. E lembrando a importância desse desenvolvimento, como está na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec menciona qual o meio prático. O guia eu já sei, porque vocês me falaram na questão 625, é Jesus. Mas qual o meio prático de nós desenvolvermos esse caminho? Quem responde é nada mais, nada menos que, agora em espírito, um dos maiores filósofos da humanidade, que criou todo esse desenvolvimento do cristianismo na Igreja Católica. Quem fala errado, não está certo. Tem alguns dogmas lá que nós estamos quebrando agora, até a própria igreja está quebrando, mas foi necessário para a época. Santo Agostinho foi o responsável, na época da patrística, no início do cristianismo, século IV, V da nossa era, ele desenvolve toda uma cultura, uma filosofia cristã que hoje a igreja utiliza. Santo Agostinho e mais alguns padres. Os primeiros padres de uma época chamada patrística. Ele, em espírito, responde para Kardec. Um sábio da antiguidade lhes disse, ele lembra Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E aí ele faz uma complementação. Todo dia eu, quando encarnado, eu, Santo Agostinho, quando eu ia dormir, eu fazia uma reflexão de como foi meu dia. Se eu fui deselegante com alguém, se eu pisei na bola, ele não usou essa palavra pisei na bola, mas se eu pisei na bola com alguém, e aí o que eu fazia? Fazia minha reflexão com o plano espiritual, com as minhas leituras do Evangelho e no dia seguinte buscava a recuperação, buscava me corrigir. E é isso a nossa vida. Nossa vida é resolução de problemas. É a correção do que erramos. E se não der nessa vida, segundo a doutrina espírita, dará em outras oportunidades. Aqui ou nas muitas moradas na casa do Pai. Mas para isso nós precisamos de referência. E a nossa referência, uma delas está aqui. Sigamos. Gratidão.
você